Bom, então vamos continuar falando agora do conceito de potencial elétrico. Vamos fazer uma revisão antes dos conceitos de mecânica. Seja a força F atuando sobre uma partícula de carga Q, que sofre um deslocamento infinitesimal dl, o trabalho efetuado, nesse caso é um trabalho infinitesimal, estou chamando de dW, é o produto escalar da força pelo deslocamento. Então aqui eu tenho um exemplo dessa partícula, Q0, saindo de um ponto A e indo até um ponto B, seguindo uma trajetória que eu estou chamando de C. Em um ponto dessa trajetória existe uma força, que está aplicada a essa partícula, e esse deslocamento infinitesimal ele é tão pequeno que é praticamente um ponto. Então, o trabalho ao longo dessa trajetória ele é dado como sendo a soma desses trabalhos, infinitesimais ao longo desse caminho. E essa soma a gente representa como uma integral, e esse C é para dizer que essa integral está sendo realizada ao longo desse caminho. Então, esse tipo de integral é conhecida como integral de caminho ou integral de linha. Se uma força for conservativa, então deve haver uma função energia potencial associada a ela. Eu represento essa função por U, e ela é uma função apenas das coordenadas do espaço. De modo que o trabalho ele é dado como menos a variação dessa energia potencial. Esse sinal de menos é uma mera convenção. É só para dizer que quando o trabalho é positivo, a energia potencial diminui. Então, agora, o trabalho, que é dado pela variação da energia potencial, ele não depende do caminho. Ele só depende da posição inicial e da posição final. Então, aqui eu tenho um exemplo de 3 caminhos possíveis. Um que eu estou representando como C, um outro que eu represento como C' e um outro que eu represento como C duas linhas. Então, o trabalho, se a força é conservativa, ele nos 3 caminhos, ele não vai depender dos caminhos. Ele só vai depender do ponto inicial, onde ele tem uma energia potencial, que eu estou chamando de U de A, e do ponto final, onde ele tem essa energia potencial aqui. Bom, de fato, a força elétrica ela é conservativa. A gente vai encontrar essa função potencial depois. E ao campo elétrico associamos a função potencial elétrico, que eu represento por essa letra grega aqui, que é o φ, que também é uma função apenas das coordenadas espaciais. Note que o potencial elétrico, que é muito comum na eletricidade, ele está associado ao campo elétrico. Já a energia potencial elétrica ela está associada à força elétrica. E esse potencial ele é definido, a variação dele é definido como sendo a diferença de energia potencial dividido pela carga. E aí lembrando que essa daqui é a expressão para a variação da energia potencial, que, como eu falei, ela está relacionada com a força. E essa força, lembrando que ela está associada com o campo elétrico. Então, usando essa expressão naquela expressão, a gente chega à relação que envolve variação do potencial com o campo elétrico. Então, aqui, dado um campo elétrico, a gente obtém a variação de potencial. Inversamente, seja uma função potencial, nós temos
que o campo elétrico ele também pode ser obtido a partir dela. Então, enquanto que na outra expressão a gente tem um campo elétrico e obtém o potencial, essa expressão aqui ela fornece, a partir do potencial, ela fornece o campo elétrico. Bom, a demonstração dessa relação pode ser vista na nota de aula, né? Não é muito complicado. Em uma outra notação, né, uma notação um pouco mais compacta, a gente pode escrever simplesmente que o campo elétrico é igual a menos esse símbolo aqui, que eu chamo de nabla, né, que é um operador, aplicado a essa função potencial. E essa operação é que a gente chama de gradiente da função potencial. Bom, então com isso nós podemos fazer algumas observações. A primeira delas é que o potencial elétrico é definido a menos de uma constante. Bom, o que significa isso? Significa que, olhando aqui, por exemplo, essa expressão, né, se a gente substituir o potencial por ele mais uma constante, o resultado vai ser o mesmo valor do campo elétrico, porque a derivada da soma é a soma da derivada, e a derivada de uma constante é zero. Então, ou seja, existe uma família de funções potenciais, né, que diferem a menos de uma constante aditiva, que levam ao mesmo campo elétrico, que por sua vez o campo elétrico está associado à força, que é uma grandeza física. Então o significado físico está na diferença de potencial. De fato, é a diferença de potencial que está associado à variação da energia, que por sua vez está associado ao trabalho, que tem significado físico. A vantagem do potencial é que ele é um escalar, enquanto o campo é um vetor. Então, muitas vezes, é mais conveniente encontrar o potencial, né, que é uma função escalar, é um número, tomar a derivada e achar o campo, que é uma função vetorial, ou seja, um vetor com 3 componentes. Então, é mais conveniente fazer isso do que achar o campo, ou seja, achar cada uma das componentes do campo elétrico, tomar a integral, que também é uma operação geralmente mais complicada do que a derivada, e achar a diferença de potencial. A unidade no sistema internacional do potencial é o volt, a gente representa pela letra V, e 1 volt é 1 joule dividido por coulomb. Então a gente tem falado, né, do potencial, mas não demonstramos nenhuma expressão, né, sobre essa função escalar. Então esse exercício aqui vai justamente nos ajudar a encontrar essa expressão do potencial da função escalar. Nós já conhecemos a expressão, a função escalar, a função vetorial associada a campo elétrico, né? E nesse exercício aqui ele pede para que mostremos essa igualdade. Lá na nota de aula também tem esse exercício, você dá uma olhada lá. E a gente pode ver, né, nessa igualdade aqui algo interessante. Do lado esquerdo dessa igualdade, essa expressão nos lembra alguma coisa, que é o campo elétrico de uma partícula. Basta a gente multiplicar aqui pela carga dessa partícula e pela constante, né, que no caso 1 sobre 4πε0. Então essa igualdade aqui nos lembra também uma outra expressão, que é essa daqui, né? Como eu falei, do lado esquerdo tem um campo elétrico, do lado direito a gente tem um gradiente, né, de uma função, que é o potencial justamente que a gente quer determinar, essa função escalar. Então, comparando essa expressão com essa daqui, fica fácil ver que o potencial é dado por essa, né, por essa expressão aqui do lado direito da igualdade. Com esse resultado, podemos escrever o potencial devido à carga pontual como dado por essa expressão aqui. Onde aqui é essa expressão, como eu comentei, onde eu adicionei a carga e a constante, né, 1 sobre 4πε0.
Lembrando que o potencial ele é definido a menos de uma constante, ou seja, existe uma família de potenciais que levam ao mesmo valor do campo elétrico. E essa constante a gente pode usar alguma notação. No caso aqui a gente usou essa notação aqui, né, de Psi, né? Psi zero. Né? Numa situação geral de diversas cargas pontiformes, é fácil mostrar que vale o princípio da superposição, ou seja, o potencial total, né, devido a diversas cargas pontiformes, né, o potencial num determinado ponto do espaço, ele é a somatória dos potenciais de cada uma dessas cargas naquele ponto do espaço. Como eu conheço, né, essa expressão do potencial de cada uma das cargas pontiformes, então eu posso obter essa expressão aqui, né, que é a expressão geral do potencial de diversas cargas pontiformes em um certo ponto do espaço. Note que eu não estou colocando aqui aquela constante, ou seja, eu estou escolhendo aqui aquela constante como zero. No fundo, isso significa que naquele conjunto, né, naquela família, né, de funções potenciais, eu estou escolhendo uma que, quando a distância tende a infinito, ou seja, R tende a infinito, aquela função potencial tende a zero. Agora vamos falar sobre superfícies equipotenciais. São superfícies sobre as quais o potencial é constante, ou seja, a variação do potencial ao longo dessas superfícies é nula. Bom, aqui no exemplo 1 a gente tem uma carga pontual, né? A gente tem uma carga positiva, aqui a gente tem as linhas de campo, né, que a gente já conhece, e essas curvas sólidas são justamente as superfícies equipotenciais. Na verdade, elas são curvas equipotenciais. Aqui no outro exemplo, a gente tem um dipolo, uma carga positiva, uma carga negativa. Novamente aqui as linhas de campo e as superfícies, as curvas equipotenciais, né, são essas linhas sólidas aqui. Bom, voltando ao exemplo 1, a gente sabe que a diferença de potencial ela é dada como a integral de linha do campo. Então, dizer que o potencial é constante significa dizer que a diferença de potencial é nula e, por sua vez, significa dizer que essa integral de linha é zero. Bom, observando, né, se integrando aqui da integral de linha, a gente vê que para essa integral seja zero, sem que seja o caso trivial, né, que é o campo nulo, para que essa integral seja zero, então esse produto do campo aqui e desse vetor infinitesimal, né, esse produto é um produto escalar entre dois vetores, esse produto escalar tem que ser igual a zero. E se o produto escalar entre dois vetores é igual a zero, significa que esses vetores eles são perpendiculares. Então aqui dá para ver claramente, né, as curvas equipotenciais são circunferências e o campo elétrico ele é sempre perpendicular a esse vetor dl, que é um vetor que ele está sempre tangenciando, né, essa circunferência, e a gente vê que esse vetor campo elétrico ele é sempre perpendicular. Né? Então claramente a gente pode ver isso. Então a gente pode dizer que as linhas de campo são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Então a utilidade desse conceito de superfície equipotencial é que, digamos que você conheça essas superfícies equipotenciais ou curvas equipotenciais por algum procedimento experimental, por exemplo, você pode, a partir disso, determinar as linhas de campo, traçando linhas, vetores, né, que são perpendiculares a essas superfícies. Bem, então é isso. Nós terminamos assim a nossa sequência de videoaulas referente ao assunto conceito sobre eletrostática. Espero que vocês tenham tido um bom proveito e até a próxima videoaula.